A Resposta. Texto de autoria de Yoskás. Eram dias difíceis. Uma série de acontecimentos parecia conspirar para me arrancar do eixo consciencial no qual eu queria me alinhar. Quando há desequilíbrio, nos afastamos da luz. Em sequência, tudo parece piorar. Irritação e impaciência se misturam em uma combinação explosiva. Não havia muito tempo, eu retornara de um breve retiro em um templo budista do qual eu gostava muito. Alguns dias de meditação, silêncio e tranquilidade me fizeram muito bem. Contudo, todo o equilíbrio e serenidade que eu tanto apreciava e acreditava já ter conquistado me abandonaram pouco depois. O meu pai não estava bem de saúde. Tentei entrar em contato com o médico que o acompanhava havia muitos anos e conhecia todo o seu histórico clínico. Ele não me atendeu nem retornou a ligação. Enviei uma mensagem e continuei sem resposta. Eu queria evitar uma internação hospitalar, pois a última não tinha sido uma boa experiência. Mas teria que tomar uma decisão nas próximas horas e a opinião do médico seria fundamental. Não era só a pequena editora que eu montara após o fechamento da agência de publicidade, enfrentava dificuldades financeiras e acumulava seguidos prejuízos. Para culminar, eu apostara as últimas fichas que tinha para publicar um novo autor, possuidor de raro talento. Negociara com a gráfica um desconto para pagamento antecipado, preparara tudo com muito carinho, contratara uma excelente diagramadora para cuidar do acabamento da obra e deixara a capa a cargo de um artista plástico muito criativo. Ambos realizaram as suas tarefas com mestria. Eu me empenhara diretamente e me endividara mais um pouco na divulgação do lançamento da obra em uma afamada feira literária. Tudo parecia perfeito até chegar a notícia que a gráfica entrara com um pedido de concordata. Na prática, o prazo para entregar os exemplares estava suspenso e não havia qualquer possibilidade de reaver o dinheiro. Para acirrar as minhas emoções, embora não tenha o hábito, naquela noite liguei a televisão. Um comentarista econômico falava sobre uma pesquisa que revelava o alto índice de pequenas empresas que encerravam as suas atividades no país. De cada 10, 8 fechavam antes de completar um ano de funcionamento. Pensamentos sombrios começaram a dialogar imediatamente comigo. Como se não bastasse, a reportagem seguinte noticiava o grave estado de saúde de um cantor muito popular. Os médicos que o atendiam no hospital não acreditavam em sua recuperação. Ele e meu pai eram amigos desde garotos. O impulso inicial foi de procurar o médico e o empresário, dono da gráfica, para lhes dizer o quanto eles estavam sendo cruéis e não mediam as consequências dos seus atos na vida de outras pessoas, sobre as quais de alguma maneira assumiram responsabilidades. Quase nunca as reações impulsivas são boas conselheiras ou nos conduzem às melhores escolhas. Com dificuldade, consegui me conter. Lembrei de uma preciosa lição. As pessoas somente têm sobre você o poder que você concede a elas. Eu não permitiria que ninguém, independente do que fizesse, tivesse força para apagar a minha luz. Contudo, confesso, não estava sendo fácil. As sombras dançavam ao meu redor como uma canção sinistra entoada pelo medo. Desânimo e revolta também ofereciam seus serviços. Como eu já conhecia os seus mecanismos de ação, ergui as minhas defesas para não permitir que elas me dominassem. Sim, sem a minha autorização, o ataque seria infrutífero. Para isso serve o conhecimento. Se não o usarmos como ferramenta no cotidiano, nenhuma utilidade ele terá. São nesses momentos que as escolhas se fazem mais importantes, pois definem as estradas que iremos percorrer em um futuro próximo. A consciência é quem determina a rota.
o seu grau de maturidade será decisivo para evitar as interferências indevidas das emoções que tentam justificar, sempre através de raciocínios tortuosos, as decisões revanchistas e selvagens, além da tristeza e do desânimo. São provas difíceis que exigem muita determinação. Entre o saber e o ser existe uma enorme distância. Na teoria, tudo parece simples. De fato é, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade. Atingir a simplicidade exige muito esforço. Será necessário afastar as névoas das sombras e os entulhos emocionais que nos distanciam de nós mesmos e da pureza da vida. Nada do que é simples é simplório. O olhar e as relações simplórias são banais, rasas e de uma vulgaridade atroz. Por outro lado, simplicidade é profunda por conduzir até a essência do ser, onde encontraremos a beleza da vida, dos outros e principalmente a nossa. Sem esse movimento primordial, nunca seremos quem viemos ser, não conseguiremos encontrar qualquer outra resposta. Como não sentir frustração e raiva diante daqueles acontecimentos? Elas me permeavam as entranhas, deixando um gosto amargo. No entanto, era necessário interromper esse fluxo e depois invertê-lo. Caso contrário, entraria em espiral descendente de sombras e escuridão, que podem se agigantar até atingir consequências muito danosas. O mundo está assolado por essa epidemia, cujos sintomas são bem conhecidos: depressão ou agressividade. Ninguém está imune. Humildade, compaixão, simplicidade, vontade e firmeza servem como antídoto e resposta. Era preciso envolver aquelas situações com essas virtudes. Não podemos exigir dos outros a perfeição que não temos. Assim como nós, eles também têm as suas dificuldades e sofrimentos. Eu não podia permitir que os meus problemas pessoais e as minhas memórias dolorosas influenciassem o meu olhar. Também não podia ter com o médico e o dono da gráfica qualquer relação de dependência. Sem fulano ou beltrano, sem que tal situação ocorra, estarei perdido e será o meu fim. Não, definitivamente não. Esse pensamento é consequência de uma consciência ainda imatura e alicerçada pelo medo. Quanto maior a dependência, maior o medo. Quanto mais medo, mais sombras, mais escuridão, mais sofrimento e ainda mais medo. Esta é a espiral descendente e catastrófica. Pior, muito comum. Embora ninguém dependa de ninguém para ser feliz, livre, digno, amoroso e sereno, precisamos de todos para nos aperfeiçoar, compartilhar o que há em nós e receber tudo aquilo que nos for oferecido. O caminho é solitário e solidário, concomitantemente. Ele é percorrido dentro e fora da gente ao mesmo tempo. Mas como fazer quando as nossas relações são problemáticas e estão danificadas? Por um lado, não podemos banalizar as relações e abrir mão delas diante de qualquer dificuldade, pois sempre serão fontes de aprendizado. De outro, é necessário entender que as relações não podem se tornar fontes de maus tratos, abusos e, principalmente, de uma dependência. A mesma firmeza e vontade que devem existir para solucionar as delicadas questões inerentes a todos os relacionamentos também devem estar presentes para estabelecer limites e criar novos nexos e ramificações de vida. Ciclos se encerram e se iniciam por toda a existência, sem dramas. A vida precisa se renovar para seguir nos oferecendo respostas. Sentei-me na poltrona da sala, desliguei a TV, acendi um incenso e, em silêncio, fiz uma prece curta e sincera, por luz e proteção. Que a minha própria luz pudesse me afastar da escuridão que se avizinhava e que eu conseguisse me proteger das ideias sombrias que ameaçavam tomar conta de mim. Isto também é um exercício de fé. A brevidade da prece nada tem a ver com a sua força.
Não é na quantidade de palavras, mas na intensidade investida que reside no seu poder. Aos poucos, segundos de prece ressoaram por um tempo que não sei precisar, tanto pelo fluxo de vibrações sutis, quanto pelo refluxo das emoções densas que me envolviam. Como ondas vinham e iam. Aos poucos, fui levado a um processo de purificação e equilíbrio. Envolvido em enorme sensação de bem-estar, o coração serenou e a mente pôde começar a pensar com clareza em busca de soluções. A esperança e a fé, virtudes fundamentais, se fizeram presentes em mim. Com elas, a alegria e o ânimo também retornaram. Foi quando o telefone tocou. O meu pai piorara muito em questão de poucas horas. Do táxi, enquanto me dirigia para sua casa, solicitei uma ambulância. Como eu não tomara nenhuma decisão, pois ainda aguardava o contato do médico, a vida escolhera por mim. Sempre será assim. Pior, quando acontece, as consequências costumam ser severas, não por punição, mas como método educativo. Não existem melhores mestres do que as escolhas. Usufrua delas ou nada aprenderá. A vida exercita a coragem para que o medo não estabeleça um império. Passei toda a noite e parte do dia seguinte envolvido com a internação do meu pai. Deixei o hospital quando acreditei que todos os cuidados tinham sido providenciados. Eu não tinha condições de trabalhar. Cansado, fui para casa descansar. Tomei um banho e tentei relaxar, mas estava difícil. Havia decisões vitais que precisavam ser tomadas na editora. Eu não podia deixar que a vida decidisse mais uma vez por mim. Contudo, o cansaço não me permitia pensar com leveza. Era inútil prosseguir. Uma noite bem dormida me colocaria em condições para explorar melhor o meu potencial no dia seguinte. Assim somos todos. Como a mente ainda estava agitada, envolvida em 1000 pensamentos, decidi ler para relaxar. O cansaço fazia com que as letras bailassem diante dos meus olhos. Liguei a televisão para assistir um filme. A opção foi por um filme antigo, muito bom, que eu já tinha visto mais de uma vez. Acreditei que isso facilitaria o não pensar, que, por sua vez, ajuda na alteração do estado de consciência que leva ao sono profundo. No entanto, o filme tinha um excelente roteiro, com diálogos interessantes entre protagonista e antagonista. Isso me despertou. Era encantador ver o personagem sempre com a resposta perfeita em cada cena. Ah, quando temos uma boa resposta nos momentos de dificuldade, nos encontros inusitados, a melhor palavra diante da perplexidade de todos, temos a sensação que solucionamos a vida e fechamos um capítulo da existência. Murmurei para mim mesmo. Eu tinha que aprender a ter as respostas exatas para cada cena da minha vida, pensei. Eu precisava dormir para acordar bem disposto. Fechei os olhos e disse para mim mesmo: vós sois a luz do mundo. Aconteça o que acontecer, a vida me fornecerá as perfeitas ferramentas de superação. Basta que eu ofereça o meu melhor. Basta que eu serene o coração e pense com clareza. Basta que eu abrace a vida com todo o amor que há em mim, sem mágoas nem lamentações. Todas as soluções partem de mim, pois elas me habitam. Eu sou a luz do mundo. Isso também é fé, e a melhor resposta que podemos nos dar diante dos inerentes problemas que enfrentamos. Isso é verdadeiro. Com essas ideias na mente, o cansaço pôde vencer as preocupações e eu adormeci. No dia seguinte, sentei-me à mesa com uma caneca de café fresco e comecei a desconstruir o problema. Sim, sempre é possível. Quando parece grande demais, uso um método infalível, por partes e em etapas. Certifiquei-me se o médico do meu pai tinha retornado o chamado. Sem resposta. O meu pai já estava internado e com boa assistência. Não
havia razão para me alterar e sair do meu eixo. Tenho apenas o domínio sobre mim mesmo e isso basta, murmurei. No entanto, pelas experiências anteriores, eu sabia que no hospital os médicos se revezavam de acordo com os plantões. Isso criava uma ciranda de opiniões e responsabilidades que, embora não fosse necessariamente ruim, me trazia a sensação que eu podia oferecer algo melhor ao meu pai. Fiz alguns contatos e me indicaram uma médica que aceitaria a função de mediar o tratamento hospitalar. Marcamos para nos conhecer e conversar na hora do almoço, no quarto onde meu pai estava internado. Etapa seguinte. Liguei para a gráfica e pedi para falar com o responsável. Eu precisava ao menos explicar a minha situação na tentativa de sensibilizá-lo a imprimir os livros que já estavam pagos. Liguei várias vezes e as desculpas mudavam à medida de quem atendia o telefone. Deixei recado pedindo um retorno, mas já havia entendido a resposta. Naquela fase de resoluções, fiz a parte cabível. Esgotar as possibilidades é importante pela tranquilidade necessária para se fechar um ciclo. Quanto mais difícil for a batalha, mais luz extrairei dela. Pensei enquanto me dirigia ao hospital. Cheguei na hora marcada. Para minha surpresa, a médica não somente já estava no quarto à minha espera, como era muito jovem, recém-saída da faculdade. Tinha a idade aproximada das minhas filhas. O impacto inicial não foi positivo, pois imediatamente, sem nada falar, questionei se ela teria capacidade para cuidar de um paciente cujo problema se multiplicava em vários, de diabetes à insuficiência cardíaca. No entanto, algo calou o meu preconceito. Ela conversava alegremente com o meu pai. Falavam de diversos assuntos relativos à vida dele, repleta de acontecimentos curiosos, pois tinha sido um homem aventureiro e afeito a riscos. Esse interesse fez com que despertasse nele um ânimo arrefecido, como se a jovem médica tivesse aumentado a intensidade de uma chama que se apagava. Naquele momento, entendi que, independente da carreira escolhida, se médico ou padeiro, se advogado ou pedreiro, sem importar se recém-formado ou experiente, indispensável perceber se o indivíduo exerce aquela atividade como profissão ou como sacerdócio. Nada faz tanta diferença, nada tem tanto poder de transformação quanto o amor. A jovem médica dispensava um cuidado extremo aos seus pacientes porque ela amava a cura. A medicina para ela não era um meio de vida, mas o fio condutor da própria vida. Naquele instante, me dei conta que ninguém, por mais experiente ou afamado que fosse, poderia oferecer tanto ao meu pai. Silenciosamente, agradecia a vida pela resposta. Com o ânimo renovado, fui ao banco. Restava-me pegar um empréstimo, não apenas para manter a editora funcionando, mas para conseguir imprimir os livros a tempo de lançar a obra na feira literária, na qual eu já havia reservado o espaço. O problema dos empréstimos é que o banco acaba se tornando uma espécie de sócio privilegiado da empresa. Eu passaria a trabalhar para mim e para ele. Porém, algumas vezes é a melhor alternativa. Quando entrei na agência, eu raciocinava sobre quais taxas de juros seriam aceitáveis. Fui recebido com polidez pelo gerente, o qual eu conhecia havia muitos anos. Uma nova surpresa. Nem chegamos a discutir as condições do empréstimo. Meu crédito estava esgotado. Embora durante muitos anos, no período da bonança, eu tivesse feito investimentos dos quais o banco se locupletara, naquele momento eu me tornara desinteressante como seu parceiro de negócios. Com modos educados, o gerente deixara claro a minha situação. Você é um risco que o banco não pode arcar. Eu entendia que, como gerente, ele estava restrito às diretrizes do banco, mas sabia também que ele podia ter se sensibilizado e ao menos ter tentado o empréstimo junto à diretoria. Havia uma história que nem sequer foi levada em conta.
Ah, como eu queria um roteirista de Hollywood para escrever a exata e merecida resposta ao gerente e, por consequência, ao banco, como acontece nos bons filmes. Como não havia, ofereci o silêncio como resposta. Não deixei que qualquer tipo de ressentimento me dominasse. Eu sou senhor de mim e andarilho da luz, me aconselhei em um diálogo relâmpago entre o ego e a alma. Apertei a sua mão com firmeza e firmei os meus olhos nos seus. Isso era a parte final da minha resposta. Ele não conseguiu sustentar o olhar nem por um segundo e abaixou a vista. No tempo oportuno, a consciência dele permitiria encontrar as palavras não ditas naquela resposta. A ideia de ser considerado um risco não me trouxe qualquer mágoa. Ao contrário, gostei de me imaginar dessa maneira. Não se vive uma boa história sem riscos. Não haverá vida nem evolução. Para qualquer risco, o amor é a perfeita resposta. Voltei para casa. Estava quase na hora da tarde virar noite. Sentei-me à escrivaninha, com uma caneca de café fresco à frente, comecei a criar soluções. Em todo o labirinto há uma saída, sempre. A saída nunca está nas bordas, mas no centro. Ou seja, não procure nos outros, mas em você mesmo. 1000 ideias se aproximaram. As primeiras eram sombrias. Sim, elas estão sempre presentes, mas eu as refutava à medida que chegavam. As sutis, eu examinava com carinho. Ora, como sei que um pensamento é denso ou sutil? É simples. Quando trouxer com ele desejos de vingança, de retribuir na mesma moeda, mágoa, ressentimento, frustração, vitimização, revolta, tristeza e emoções afins, possuem raízes nas sombras. Não os deixe entrar. Se forem portadores de entusiasmo, de esperança na vida, de fé em si mesmo, de humildade e de compaixão para oferecer a outra face, a face da luz, abra as portas da mente e do coração. Assim é a cena inicial de um novo e bonito filme. E eu acreditava nisso. Eu acredito nisso. As horas se passaram. Quando me dei conta, o céu estava repleto de estrelas. A lua nova ainda não encontrara o sol, mas estava pronta para renovar o próprio ciclo. As ideias seguiam indo e vindo incessantemente, até que em determinado momento, olhando para a estante acima da escrivaninha, vi um livro de fotos que a agência de publicidade fizera havia muitos anos para uma montadora de automóveis. Era uma coletânea de fotos de uma expedição que partira da Patagônia e finalizara no Alasca. As Américas do Sul ao Norte em uma picape. Na época, o dono de uma pequeníssima gráfica me procurara pedindo uma oportunidade. Ele sabia que não tinha condições de concorrer em muitos aspectos com as grandes gráficas, mas disse que oferecia uma dedicação pessoal impossível às outras, pois se envolvia pessoalmente em cada detalhe da produção. Eu amo o que faço, falou. Prometeu que eu não me arrependeria se confiasse nele. Ele era um risco. Contrariando a lógica empresarial, apostei nele. O resultado foi maravilhoso. Encontrei o telefone da gráfica. Já era tarde, mas liguei mesmo assim. Foi o próprio dono quem atendeu. Todos os funcionários já tinham encerrado o expediente, mas ele continuava lá verificando alguns detalhes. Há luz nos detalhes de todas as coisas. Identifiquei-me. Ele lembrou de mim com alegria. Contou que aquela encomenda tinha sido angular para sua empresa, pois permitiu adquirir uma moderna impressora que o levou a novos contratos. A gráfica crescera e ele era muito grato à oportunidade que eu concedera. Contei a ele que a agência fechara e agora, como editor, eu enfrentava uma séria dificuldade. Expliquei a ele as dificuldades que eu enfrentava naquele momento. Em seguida, pedi para imprimir os livros que seriam usados na feira literária.
Ressaltei que eu somente poderia honrar o pagamento depois que vendesse uma determinada quantidade de exemplares. Acrescentei que eu não poderia estabelecer uma data. Fui honesto com ele. Eu era um risco e entenderia caso ele não pudesse ou quisesse me ajudar. O grau da dificuldade fixa o valor das virtudes. Aí está a porta estreita. Houve alguns segundos de suspense que pareceram durar uma eternidade. Ele me respondeu: "Você não imagina a alegria que estou sentindo. Claro que imprimirei os livros. Você me paga quando puder." Com os olhos marejados, sozinha em casa, agradecia a vida por aquela resposta. Passados alguns dias, entre os cuidados com o meu pai, que melhorava a passos largos com a atenção dedicada pela jovem médica, e os afazeres do lançamento do livro, que seria determinante para o futuro da editora, recebi uma mensagem do médico que ia acompanhar o meu pai durante muitos anos e até então não me respondera. Em poucas palavras e de modo formal, disse que estava em um congresso no exterior e perguntava como passava o meu pai. Sem entrar em detalhes sobre a internação e a jovem médica, agradeci o contato, disse que o susto tinha passado e que meu pai estava bem. Foi a minha resposta. Papai teve alta na véspera do lançamento do livro, na metade do prazo previsto. Voltou para sua casa com feições de bem-estar e uma alegria como há muito eu não ouvia. A dedicação e o carinho têm esse poder, impossíveis a qualquer frasco de remédio que se possa encontrar nas prateleiras de uma farmácia. A divulgação do livro atingiu os destinatários. Um ótimo público esteve presente no lançamento e a palestra ministrada pelo autor ficou lotada. As vendas se mantiveram em alta pelo tempo de duração da feira. Em um dos dias, passou pelo estande da editora o antigo médico de papai. Ao me ver, veio me cumprimentar. Com um resquício de ressentimento no tom das suas palavras, comentou que soube, por vias difusas, que o meu pai esteve internado e agora estava sob os cuidados de uma jovem médica. Eu poderia falar muitas coisas para ele, mas entendi que não precisava. Ele sabia que eu o procurara e ele demorara para retornar. O tempo de auxílio que o meu pai precisava não era necessariamente o que ele pôde oferecer naquele momento. Se ele tinha as necessidades e motivos dele, o meu pai e eu tínhamos os nossos. Não havia nenhum resquício de mágoa da nossa parte, mas também não existia culpa nem dependência. A consciência dele, quando afastada todas as sombras, o faria entender a resposta. Um olhar firme em seus olhos foi a minha resposta. Eu não precisava acrescentar o que, em seu âmago, ele já sabia, mas ainda não aceitava. Após alguns segundos de silêncio que trazia em si o conteúdo de um bom filme, face às inúmeras ideias que me ocorreram e provavelmente também ao médico, ele disse: "Tomara que você não se arrependa da escolha que fez." Ele se referia ao distanciamento quanto à experiência e talvez até mesmo ao prestígio profissional que havia entre ele e a jovem médica. Ponderei como se as palavras escapassem pelos meus lábios. Não existe arrependimento quando as escolhas são impulsionadas por amor. Era a resposta da minha alma, ou melhor, o quanto dela já estava agregada à minha consciência. O médico girou nos calcanhares e se foi. Fiquei com a sensação que tinha pegado emprestado aquela resposta do diálogo de algum filme. No último dia, já próximo à hora de encerrar a feira, fui surpreendido com o gráfico, aquele que aceitara ter o meu risco como se fosse dele, folheando um dos livros do estande. Ao vê-lo, fui em sua direção, ofereci um sorriso sincero e o agradeci profundamente por aceitar a minha aposta. Ele me corrigiu. A vida não é um jogo. Quando há luz, sempre haverá vitória. Sem a necessidade de brigas nem lamentações. Na ausência de luz, o maior dos ganhos não trará nenhuma conquista, ainda que se insista no contrário.
Fez uma breve pausa antes de concluir. De todas as perguntas que já me fez, essa foi a melhor resposta. Comentei que as vendas tinham superado as expectativas. Ainda naquela semana eu faria uma transferência bancária quitando o débito com a gráfica. Ele sorriu e esclareceu. Não vim à feira para isso. Outro motivo me trouxe aqui. Em um momento muito difícil da minha vida, mesmo sem me conhecer, você acreditou em mim. Isso foi transformador. Naquela época, cheguei a procurá-la na agência. Queria agradecer pessoalmente. Fui informado que você tinha saído de férias. Passaria um bom tempo estudando em um mosteiro. Olhou-me com curiosidade e perguntou: é isso mesmo? Apenas balancei a cabeça confirmando. O gráfico finalizou. Então, estou aqui, com alguns anos de atraso para agradecer. Eu não tinha palavras. Elas não poderiam preencher tanto sentimento. Com os olhos marejados, em silêncio, trocamos um forte e longo abraço. Era a perfeita resposta. Voz de Paula Pauline.